Meu nome é Márcia, tenho 49 anos e por muito tempo eu achei que minha vida tinha propósito. Eu trabalhava como auxiliar administrativa em uma escola municipal. Morava sozinha num apartamento alugado de 2 quartos na zona norte de São Paulo. E minha rotina era exatamente aquilo que todo mundo espera de uma pessoa solteira sem filhos. Trabalho, casa, conta para pagar, fim de semana limpando o apartamento. Nada de extraordinário, nada que chamasse atenção. Eu sempre fui a irmã do meio. Minha irmã mais velha, a Patrícia, casou cedo, teve 3 filhos e sempre foi tratada como a rainha da família. Meu irmão mais novo, o Rafael, era um menino de ouro, o único homem aquele que ia levar o nome da família adiante. E eu era a Márcia, a que ajudava, a que estava sempre disponível, a que não tinha marido nem filho para cuidar, então sobrava tempo para cuidar dos outros. Minha mãe morreu em 2003, de câncer no pâncreas. Foi rápido, doloroso, e eu larguei tudo para ficar com ela nos últimos 6 meses. A Patrícia aparecia aos finais de semana, sempre com desculpa. Os meninos tinham futebol, tinham festa, tinham prova. O Rafael morava em Campinas na época, então não dava para vir sempre. Eu é que passei noites em claro no hospital. Eu é que segurei a mão dela quando ela não conseguia mais falar. Eu é que assinei a autorização para desligar os aparelhos. No velório, todo mundo chorou. No enterro, todo mundo falou que ela foi uma guerreira. Mas quem ficou com as contas do hospital? Quem pagou prestação do plano funerário durante 2 anos? Eu. Meu pai ficou perdido depois que ela morreu. Ele sempre foi daqueles homens que não sabia nem fazer um café. Então eu passei a ir na casa dele todo sábado. Limpava, cozinhava marmita para a semana, levava ele no médico, cortava o cabelo dele, trocava a roupa de cama. A Patrícia ligava de vez em quando. Oi pai, tá tudo bem? E já desligava. O Rafael mandava mensagem. Tô apertado esse mês, manda um pix aí. E meu pai sempre pedia para eu mandar. Eu nunca disse não, porque eu achava que era isso que família fazia. Eu achava que se eu parasse, tudo ia desmoronar. Em 2011, a Patrícia se separou. O marido dela arrumou outra, saiu de casa da noite pro dia e ela ficou com 3 filhos para criar sozinha. Ela me ligou chorando, pedindo ajuda. Eu fui. Claro que eu fui. Passei a buscar meus sobrinhos na escola 2 vezes por semana, porque ela não conseguia sair do trabalho a tempo. Passei a pagar metade do aluguel dela durante 6 meses, porque ela estava apertada. Passei a ficar com as crianças nos finais de semana, para ela poder respirar um pouco. Eu amava meus sobrinhos. Eu amava de verdade. Mas ninguém nunca perguntou se eu também precisava respirar. Ninguém nunca perguntou se eu estava cansada. Ninguém nunca ofereceu ajuda de volta. Em 2014, meu pai teve um AVC. Ele sobreviveu, mas ficou com sequelas. Perdeu o movimento do lado esquerdo, ficou com a fala arrastada, precisava de ajuda para tomar banho, para se vestir, para comer. Eu sugeri que a gente contratasse uma cuidadora. A Patrícia disse que não tinha dinheiro. O Rafael disse que também não. E aí os 2 olharam para mim. Você mora sozinha, Márcia. Você tem tempo. Eu não tinha tempo. Eu tinha um emprego de 40 horas semanais. Eu tinha contas para pagar. Eu tinha uma vida. Mas eles não viam isso. Para eles, minha vida era vazia. Minha vida era descartável. Minha vida só tinha valor quando estava servindo alguém. Então eu passei a acordar às 5 da manhã, passava na casa do meu pai antes do trabalho, dava banho nele, dava café, deixava o almoço pronto. Saía correndo para o trabalho. Voltava de noite, dava janta, colocava ele para dormir e só então ia para minha casa. Aos sábados e domingos, eu ficava com ele o dia inteiro. Eu não tinha mais fim de semana. Eu não tinha mais vida. A Patrícia ia lá uma vez por mês, ficava meia hora, tirava foto com ele, postava no Facebook. Saudade do meu pai. O Rafael ligava de vez em quando. E aí, como tá o velho? E já desligava. E eu continuava invisível. Naquele momento eu me sentia a pessoa mais útil e a mais invisível ao mesmo tempo, como se minha vida só tivesse valor quando estava servindo alguém. Se você já se sentiu assim,
sendo aquele que segura tudo nas costas enquanto os outros só aparecem para opinar ou para pedir mais? Me conta nos comentários, porque eu sei que eu não sou a única a passar por isso. Em 2017, meu pai morreu. Ele teve outro AVC, dessa vez fulminante. Eu estava com ele quando aconteceu. Era uma terça-feira de manhã. Eu tinha acabado de dar café para ele. E ele me olhou com aquele olhar cansado e disse: "Obrigado, filha." 2 horas depois, ele se foi. Eu liguei para Patrícia chorando. Ela disse: "Calma, Márcia, você precisa ser forte agora." Eu liguei para o Rafael. Ele disse: "Fica tranquila, eu vou aí amanhã." Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém veio correndo para me abraçar. Eu fiquei sozinha no hospital, assinando papéis, liberando o corpo, escolhendo o caixão. No velório, a Patrícia chorou tanto que quase desmaiou. O Rafael fez um discurso emocionado sobre como o pai era um herói. E todo mundo olhava para eles com pena, com carinho. Ninguém olhou para mim. Ninguém disse: "Obrigado, Márcia, por ter cuidado dele até o último dia." Depois do enterro, veio a divisão da herança. Meu pai tinha uma casa simples, quitada, e uma poupança pequena. A Patrícia disse que precisava da parte dela para pagar as dívidas. O Rafael disse que ia usar para dar entrada num carro. E eu? Eu disse que queria ficar com a casa, porque eu podia vender meu apartamento alugado e finalmente ter um lugar meu. A Patrícia olhou para mim e disse: "Mas, Márcia, você não tem filho. Você não precisa de casa grande. A gente precisa mais do que você." Eu fiquei muda. Eu não consegui responder. E no fim, a gente vendeu a casa, dividiu o dinheiro em 3 e cada um seguiu sua vida. Eu peguei minha parte e paguei as dívidas que eu tinha feito para cuidar do meu pai. Sobrou quase nada. A família continuava me procurando. Meu sobrinho mais velho, o Guilherme, passou no vestibular em 2019. A Patrícia me ligou: "Tia, você pode ajudar com a faculdade dele? Só nos primeiros semestres, até ele conseguir bolsa." Eu ajudei, claro que eu ajudei. Durante 2 anos eu paguei metade da mensalidade da faculdade dele. Em 2020, a pandemia chegou. Eu continuei trabalhando porque a escola precisava de apoio administrativo mesmo com aulas remotas. A Patrícia perdeu o emprego. Eu mandei dinheiro para ela durante 8 meses. O Rafael pegou Covid, ficou internado e eu paguei os remédios que o SUS não cobria. Eu estava exausta. Eu estava quebrada. Mas eu não conseguia dizer não, porque eu tinha medo. Medo de que, se eu parasse de ser útil, eu parasse de existir para eles. Em dezembro de 2023, a Patrícia fez uma festa de aniversário de 50 anos. Ela alugou um salão, chamou mais de 100 pessoas, fez decoração rosa e dourado, contratou buffet. Eu ajudei a organizar tudo. Eu fui no salão 3 vezes antes da festa para conferir os detalhes. Eu paguei metade do buffet porque ela estava apertada. No dia da festa, eu cheguei cedo para ajudar a arrumar as mesas. A Patrícia estava linda, de vestido longo, maquiagem profissional, sorrindo para todo mundo. Na hora do discurso, ela agradeceu a Deus, agradeceu os filhos, agradeceu as amigas. Ela não falou meu nome nenhuma vez. Eu fiquei sentada numa mesa no canto, sozinha, vendo todo mundo dançar, conversar, tirar foto. Ninguém veio falar comigo. Ninguém perguntou se eu estava bem. Eu era invisível, literalmente invisível. Eu saí da festa às 10 da noite, sem me despedir. Ninguém percebeu. Eu não respondi. No dia seguinte, eu acordei com uma dor no peito que não era física. Era uma dor de alma. Era a dor de entender, finalmente, que eu não importava. Que eu nunca tinha importado. Que eu era só a pessoa que resolvia os problemas, que pagava as contas, que segurava as pontas. Mas que, como pessoa, como Márcia, eu não existia para eles. Eu fiquei 1 semana sem ligar para ninguém. Ninguém ligou para mim. Em janeiro de 2024, o Guilherme se formou. A Patrícia fez uma festa de formatura para ele. Ela me mandou mensagem: "Tia, você vem na festa do Gui, né? Ele quer muito que você esteja lá." Ela insistiu: "Tia, responde aí. Preciso fechar a lista de convidados." Eu escrevi: "Não vou poder ir." Ela respondeu: "Sério?
Mas você sempre vem em tudo. O que aconteceu? Eu não respondi mais. 2 dias depois ela me ligou. Eu não atendi. Ela mandou mensagem. Tia, tá tudo bem? Você tá estranha. Eu bloqueei o número dela. Bloqueei o número do Rafael também. Bloqueei todos os números da família. Até hoje eu me pergunto se eu fui cega demais ou se eu só confiei nas pessoas erradas. E você, no meu lugar, teria cortado contato assim de uma hora para outra? Ou teria tentado conversar antes? Me conta nos comentários, eu quero muito saber o que você faria. Nos primeiros dias, eu me senti culpada. Eu achava que eu estava sendo egoísta, que eu estava abandonando minha família. Mas aí eu lembrei de todas as vezes que eu precisei deles e eles não estavam lá. Eu lembrei de quando eu tive uma crise de ansiedade em 2018. Fui parar no pronto-socorro e ninguém foi me buscar. Eu voltei de Uber, sozinha, tremendo. Eu lembrei de quando eu perdi meu emprego em 2015. Fiquei 4 meses desempregada. E ninguém ofereceu ajuda. Eu sobrevivi com bico, com frila, com vergonha. Eu lembrei de quando eu fiz aniversário de 45 anos. E ninguém lembrou. Nenhum parabéns no WhatsApp. Eu passei 2 semanas sem falar com ninguém. Literalmente ninguém. Eu ia para o trabalho, voltava para casa e ficava em silêncio. Eu não tinha amigos próximos, porque eu nunca tinha tido tempo para cultivar amizades. Eu não tinha hobbies, porque eu nunca tinha tido tempo para mim, mas ninguém percebeu que eu tinha sumido. A Patrícia não ligou, o Rafael não ligou, meus sobrinhos não mandaram mensagem. 8 dias depois, a Patrícia me mandou uma mensagem. Eu tinha desbloqueado para testar. Tia, o Gui tá precisando de uma ajuda com o TCC dele. Você que sempre foi boa com essas coisas de texto, pode dar uma olhada? Eu li a mensagem e eu ri. Eu ri sozinha no meu apartamento vazio porque eu finalmente entendi. Eu não era a família, eu era a ferramenta. Eu não respondi. 3 dias depois ela mandou outra. Tia, você tá bem? Tá muito sumida. Eu respondi, tô bem, só ocupada. Ela, que bom. Então sobre o TCC do Gui, eu bloqueei de novo. Em março de 2024, a Patrícia apareceu na porta do meu apartamento, sem avisar. Ela tocou a campainha, eu olhei pelo olho mágico e fiquei parada. Ela tocou de novo, até que eu abri. Márcia, que história é essa? Por que você tá me evitando? Eu olhei para ela e pela primeira vez na vida, eu não senti culpa. Eu senti raiva. Patrícia, faz quanto tempo que a gente não conversa? Ela franziu a testa. Sei lá, umas semanas? 2 meses. Faz 2 meses que eu bloqueei seu número. E você só veio aqui porque precisa de alguma coisa, não é? Ela ficou sem graça. Não é bem assim. É exatamente assim. Você só lembra que eu existo quando precisa de ajuda, quando precisa de dinheiro, quando precisa que eu resolva alguma coisa. E eu cansei. Márcia, você é minha irmã. Sou. Porque irmã de verdade não desaparece quando a outra está precisando. Irmã de verdade não esquece aniversário. Irmã de verdade não trata a outra como empregada. Ela começou a chorar. Eu nunca te tratei assim. Tratou? A vida inteira. E eu deixei. Porque eu achava que se eu parasse de ser útil, vocês iam me abandonar. Mas a verdade é que vocês nunca estiveram comigo. Então não tem nada para abandonar. Ela saiu chorando. Eu fechei a porta. E pela primeira vez em 49 anos, eu me senti leve. Hoje, 4 meses depois, eu continuo sem falar com a Patrícia. Sem falar com o Rafael. Sem falar com meus sobrinhos. Eu não sei se isso é para sempre. Eu não sei se um dia a gente vai se reconciliar. Mas eu sei que pela primeira vez na minha vida, eu tô vivendo para mim. Eu comecei a fazer terapia. Eu entrei numa academia. Eu fiz amizade com uma colega de trabalho. A gente almoça junto 2 vezes por semana. Eu adotei uma gata, chamei ela de Nina, e ela dorme comigo toda noite. Minha vida não é perfeita, mas ela é minha, e isso já é muito mais do que eu tive durante 49 anos. Às vezes eu me pergunto se eu fui egoísta, se eu deveria ter tentado conversar antes de cortar contato. Mas aí eu lembro que eu tentei a vida inteira ser vista, ser ouvida, ser valorizada, e ninguém me viu. Então eu decidi me ver. Eu sei que muita gente vai me julgar pela decisão que eu tomei,
de cortar contato sem dar segunda chance. Mas só quem vive sabe o peso de carregar uma família inteira nas costas e ainda ser tratada como invisível. Você teria feito o mesmo que eu ou teria dado mais uma chance? Escreve sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber.